E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, hoje a nossa aula 30, ela vai ser sobre dois capítulos, dos últimos dois capítulos do livro que a gente está tratando, do poliedro, que fala de interferência e acústica. E assim a gente encerra o nosso conteúdo programático, beleza? Bom, então vamos iniciar primeiro com a interferência e depois a acústica. A interferência, se vocês quiserem acompanhar, é do capítulo 14, certo? Bom, primeira coisa, antes de falar de interferência, a gente fala de princípio de superposição. Então, a perturbação de uma onda resultante em cada ponto do meio, durante a superposição, é a adição das perturbações que seriam causadas pelas ondas separadamente. Ou seja, a interferência é um fenômeno resultante da superposição de duas ou mais ondas. Então, se eu tenho ondas que estão se propagando em direções diferentes, né, uma da esquerda para a direita, uma da direita para a esquerda, se elas forem interagir, né, elas se cruzarem, vai ocorrer o fenômeno da superposição. Essa superposição vai ser a adição das amplitudes da somatória dessas ondas, né? Não necessariamente das amplitudes, mas das somatórias dessas ondas, né? A gente tem dois casos. Essa interferência pode ser tanto construtiva, né, que vai aumentar vocês vão ver lá que vai aumentar, a somatória com as duas estão na mesma direção, né, acima do eixo X ou abaixo do eixo X, tanto faz. E no caso destrutivo é quando tem uma posição de fase, uma acima ou abaixo. Então a gente tem o caso 1. Durante a interferência, dois pulsos em fase, um pico maior do que qualquer um dos pulsos isolados é produzido e observa-se uma amplitude aumentada, certo? Fala-se de interferência construtiva. Então a amplitude da onda vai aumentar. Beleza? E no caso 2, durante a superposição de dois pulsos em oposição de fase, um pulso de amplitude menor, que é a amplitude de que pelo menos um dos pulsos isolados é produzido, fala-se de interferência destrutiva, certo? Então a gente vê aqui na prática. Aqui, né, a gente fala de amplitude, né, porque a gente está acostumado a ver aquela onda, né, acima e abaixo do eixo X. A gente está considerando apenas, né, aqui acima, perfeito? Então, nesse primeiro caso aqui, na superposição de pulsos em uma corda, certo? Vê que aqui na imagem da esquerda, a gente está vendo duas ondas com amplitudes diferentes, certo? Uma indo da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita. Só podem ver que elas vão se cruzar. E quando elas se cruzam, que é essa imagem aqui no meio, é basicamente essa imagem aqui, aumentada, perdão. Então, o que tá acontecendo? Ó? Aqui, se a gente vê esse pulso aqui dessa onda, essa amplitude dessa onda aqui, a gente pode chamar ela de A1, certo? Como esse A1 representado aqui. E essa aqui, de A2, como esse A2 representado aqui. Quando elas vão se ocorrerem fenômeno de superposição, ou seja, uma sobrepor a outra, o que vai acontecer? A amplitude resultante é a somatória da amplitude da primeira onda mais a amplitude da segunda onda. E não necessariamente somente na amplitude, todos os outros pontos, né? Esse x aqui, por exemplo, é o x dessa primeira onda mais o x dessa segunda onda. Então é a somatória. Tá vendo? É o mesmo ponto, somando ele, e vai achar essa onda resultante aqui, que a gente chama de onda resultante, que ocorre o fenômeno da superposição. E o que é importante lembrar? Elas vão, o quê? Formar essa onda resultante. Mas elas não vão ficar, porque podem pensar, beleza, formou a onda resultante, e agora, para que caminho que ela vai? Ela fica parada lá, já que uma está indo lá do lado esquerdo e outra vindo do lado direito? Não. Elas continuam como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Aqui, ó. Elas vão se interferir, vão se interagir, ocorreu o fenômeno da superposição, ou seja, aumentar a amplitude ou os pontos, né, de interação entre essas ondas, e depois elas vão seguir o caminho delas como se nada tivesse acontecido, certo? Essa aqui que estava vindo da direita para a esquerda continua, e essa da esquerda para a direita continua também, beleza? Essa aqui é a interferência construtiva. Agora, a interferência destrutiva é exatamente ao contrário, certo? A gente está vendo aqui uma onda com uma amplitude A1, vamos falar, com uma amplitude no sentido acima do eixo que a gente quer, né? Do eixo central, e uma outra A2 abaixo do eixo central. A gente vai também ocorrer a adição, certo? Só que essa aqui, a gente tem que lembrar que a gente vai, em vez de falar adição, né, a gente pode falar adição
Só que esse A2 aqui, ele seria negativo, certo? Em módulo, elas são iguais. Iguais não, perdão. Ela seria positiva, em módulo seria positivo. Mas a gente tem que considerar, né, a direção dela. Essa aqui está para o eixo positivo, né, acima, e essa aqui o eixo negativo abaixo. Portanto, a amplitude, ela vai ser o quê? A diferença entre a parte de cima, que é o A1, menos a parte de baixo, que é o A2, quando elas vão se ocorrer o fenômeno da superposição. Beleza? Vocês podem ver aqui, ó. Aqui, esse aqui é a onda resultante. Vocês podem ver que ela é o quê? Ela vai ser menor, a amplitude da onda vai ser menor do que a onda original, maior, certo? E geralmente é maior do que esse A2 aqui, mas não necessariamente precisa ser maior, né? Por exemplo, se esse pico A2 aqui fosse só um pouquinho maior que o A2, ainda a gente teria esse fenômeno da interferência destrutiva, só que a amplitude seria bem pequenininha, perfeito? Então, é isso daqui, acontece a mesma coisa. Então, aqui, ó, x1 desse pulso aqui, dessa onda A1, ele vai subtrair com esse x2 aqui e formar esse x que a gente está vendo aqui, da onda resultante. Né? Esse aqui é o pulso resultante, mostrado em azul, sem o pontilhadinho, certo? O azul resultante é a onda que vai formar. Então, o que é importante a gente lembrar que tem interferências construtivas e interferências destrutivas da amplitude da onda, beleza? Não necessariamente. Por que eu não falei lá nisso, não necessariamente da amplitude? Porque pode ser de qualquer ponto, né, da onda, certo? A amplitude a gente considera o ponto central dela, mas é de todos os pontos à volta dela, beleza? Né, aqui na coisa de subtração, lá é adição. Isso que é importante lembrar. E outra coisa, né, que eu falei que quando da mesma forma que o anterior, essas ondas elas passam, né? Depois que elas interagem, elas continuam com a mesma amplitude, com os mesmos pontos, como se nada tivesse acontecido. Beleza? Aqui está algumas outras representações, né? Então, aqui, dois pulsos de mesma amplitude propagando-se numa corda. As setas verticais indicam as velocidades de vibração dos pontos da corda no instante considerado. Então, aqui está a velocidade de vibração, certo? Os pontos, eles vão vibrar. Vocês podem ver, lembra que quando eu falei, ó, a gente viu nos exercícios, os pontos daqui para cá vão estar para cima a velocidade. E os pontos de cá, da amplitude para lá, vão estar para baixo, certo? Aqui a gente pode ver melhor, né? Aqui é uma interferência destrutiva, certo? Por quê? Os pontos daqui estão indo para baixo e esses pontos estão indo para cima. Então, a amplitude nas interferências destrutivas. As amplitudes se subtraem. No caso da amplitude de pulsos resultantes é nula, certo? Então, como a amplitude dessa daqui e a amplitude dessa aqui são a mesma, elas têm a mesma amplitude, na hora que elas forem se interferir, o que vai acontecer? Vai ter uma região, um pulso nulo, ou seja, somente o tracejado, perfeito? Não é, isso é estranho? Aparentemente, sim, mas é o que acontece. Se elas tiverem ondas de fase diferente, com a mesma amplitude, na hora que elas forem ter o fenômeno da superposição, elas não vão ter, vai ocorrer a subtração, né? E vai ter um pulso de resultante nula, certo? Aqui da região de superposição dos dois pulsos ampliada, né? Vocês podem ver aqui que essa parte aqui é exatamente igual a essa parte aqui. Então, por isso ocorre a superposição. Tá vendo? Só a indicação da seta das velocidades. E depois elas continuam como se nada tivesse acontecido. Beleza? Eu falei errado, perdão, aqui. Não, essa velocidade é esse tracinho aqui sim, marrom, sei lá. Essa aqui é só a direção que a onda vai depois, né? Porque quando ela vai para lá, ainda ela vai subir, né? Aquele ponto que estava lá, ele vai subir e os pontos onde a onda passou, eles vão descer, certo? Essas só indicam os pontos onde vão subir e descer, que não necessariamente seja a amplitude, certo? É aqueles X lá que estava o X aumentado, o X que diminui, essas coisas aí, beleza? Em relação um ponto anterior, no caso, esse ponto aqui, essa seta pontilhadinha aqui. Aqui está mais um exemplo, esse aqui foi tirado do livro, certo? Então, aqui, ó, as ondas interferência construtiva. Então, uma onda da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda, com amplitudes diferentes. Vão se juntar, vai ocorrer interferência construtiva aqui, e depois cada um segue seu caminho.
E aqui, interferência destrutiva, da mesma forma, ó, tá vendo aqui, ó, que como eu falei, a amplitude dessa aqui foi menor que essa daqui e menor que essa daqui ainda, certo? Porque é a diferença das duas. Então, aí a gente subtrai, resultando nessa onda aqui, e depois elas continuam, beleza? Bom, a gente também tem superposição de ondas periódicas, ou chamadas ondas estacionárias. Lembra numa corda, né, que a gente tem dois pontos fixos, ou o cara segurando em ela numa parede? Então, aqui lá vai acontecer o quê? O fenômeno do movimento harmônico simples, certo? Ó, a gente tem um exemplo aqui do lado, né? A onda, ela vai ir, vai voltando, as velocidades delas vão o quê? A onda que está indo, a onda que está voltando, a onda que está indo, a onda que está voltando, que está indo, está voltando. Então, vai acontecer essa forma aqui de onda que a gente está vendo aqui nessa imagem aqui de baixo. Né? A gente vai ver essas imagens aqui, que a gente vai ver depois, posteriormente, que esses pontos onde estão escrito ele são chamados de nós. E esses daqui são os vértices, se eu não me lembro agora, mas a gente vai ver posteriormente isso, beleza? E isso daqui tem umas formulinhas lá, matemáticas lá na frente, que vai ajudar a gente. Então, uma onda estacionária é uma figura de interface determinada pela superposição de ondas de mesma frequência, então elas têm mesma frequência, mesmo comprimento de onda e mesma amplitude A, que se propagam em sentidos opostos, no mesmo meio. Ou seja, se eu estou chacoalhando a minha corda, certo? Então, a onda, a minha mão necessariamente é a fonte, beleza? Então, eu que estou comandando a amplitude. Se eu estou balançando a minha corda com uma determinada amplitude, então a onda está se propagando, ela vai, chega lembra, chegava na parede lá, ela vai acontecer, voltar, certo? Voltar com essa inversão de fase aqui, então vai acontecer o quê? Essa figura aqui que a gente você conseguir enxergar. Tipo, se tivesse uma vibração muito, muito rápida, a gente conseguiria enxergar essa figura aqui. Eu vou mostrar um vídeo posteriormente para vocês aqui, então vocês vão conseguir identificar muito, muito bem. Beleza? O que a gente pode ver aqui, ó? Que a distância entre um nó e um vértice aqui, o N e o V, é lambda sobre 4, ou seja, é 1/4 do comprimento de onda. Por quê? Aqui, tá vendo, ó, é 1/4, esse aqui, do nó até o vértice é outro quarto, do nó até o vértice até o nó é outro quarto, e do nó até o outro vértice é outro 1/4. Então, juntando tudo, dá o comprimento de onda completo, beleza? E a distância entre dois nós ou dois vértices é um meio lambda, ou seja, meio comprimento de onda, beleza? Aqui está outra parte, né, que ó, a gente pode ver a corda, né, a corda e a onda vibrando. Então, o esquema mostrado na figura 2 corresponde a uma onda estacionária. Veja que os pontos da corda realizam um MHS, como eu falei, movimento harmônico simples. Vértices não, perdão. Agora aqui, ventres, ventre, gente, perdão, ó, lembra que o professor falou ventre, não falou vértice, tá? Então, os pontos do tipo V são denominados ventres, e são os que possuem máxima amplitude de vibração. Então, o ventre é que possui máxima amplitude de vibração. E os nós, que são os pontos M, ou os nódulos, possuem amplitude de vibração nula. Certo? Se a gente for ver essa imagem aqui, ó, que acho que está talvez um pouco melhor, ou mesma coisa. Então, o que a gente vê, ó, essa onda aqui vai ocorrer o fenômeno da superposição. É como se essa onda se sobrepõe a essa onda aqui de volta, que tá voltando, e esse ponto 9 fosse aquele ponto nulo, onde a amplitude de cima é igual a de baixo, então elas vão se subtrair. Então, aquilo é denominado amplitude nula. E o vértice não, o ventre, tanto o ventre de baixo como o ventre de cima, são os pontos onde a amplitude de vibração é máxima, beleza? Da mesma forma aqui, ó, como eu falei, ó, a distância entre um ventre, no caso aqui, ó, V1 e o V2, cadê o V1 e V2? É lambda sobre 2. A distância entre os dois nós, N1 e N2, também é lambda sobre 2. E a distância entre um ventre e um nó é lambda sobre 4. Essas são relações muito importantes que a gente guardar. Tipo, até isso equivale para o resto da onda também, certo? Essa aqui foi só um exemplo. Bom, a gente também tem interferências de ondas bidimensionais e tridimensionais, certo? Aqui está a representação de uma onda na água, né? Aquele fenômeno quando a gente joga duas pedrinhas ou não, o exemplo mais comum, mais palpável, a gente vê na água, certo? E aqui a gente tem chamado fontes coerentes. São fontes que emitem ondas de mesma frequência
e que mantém uma diferença de fase constante. Então, a gente vai trabalhar com ondas dimensionais e tridimensionais, a gente vai falar como fontes constantes. Ou seja, elas vão produzir fontes com ondas de mesma frequência. A interação com mesma frequência e mantém uma diferença de fase constante. Mas o que diferencia essa? Na outra, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, que aqui é amplitude, aqui é um nodo, né? Até aqui, ó, a amplitude é máxima aqui a amplitude é zero, pá. Mas aqui a gente não consegue ver muito. Mas a partir dessa imagem fica mais claro. Aqui também, mas aqui fica melhor. Então, na letra a gente tem o quê? As duas fontes, né? A fonte número 1 e a fonte número 2, que elas vão produzir, né, os chamados trens de ondas lá, né? Que a gente vê as ondas se propagando, né? De forma do mesmo centro, de forma que elas partem do mesmo centro, né? Elas vão aumentando ou expandindo, talvez. Não expandindo, as ondas vão se propagando, né, dessa forma aqui, né, as ondas bidimensionais, perfeito? Uma onda aqui, ó, vamos considerar F1 sendo essa azul e F2 sendo essa verde, beleza? Então, aqui na F1 e F2, quando ocorre a interação, a gente consegue ver, ó, os pontos aqui, né, azuis, esses dois pontos, esse e esse aqui, são interferências construtivas, que é crista com crista ou vale com vale. Então, quando o vale com vale se encontram, ou a crista com crista se encontram. Que nem aqui, ó, nessa figura fica mais claro para ver. Tá? Não mais clara, mas fica mais próximo do real, porque tem mais pontos do que nessa daqui. Aqui, ó, a interferência construtiva tem aqui, ó, nos pontos em vermelho. Beleza? Onde encontra crista com crista ou vale com vale. E esses pontos aqui em verde, que no caso aqui são os de preto, nessa imagem, são de interferência destrutiva, ou seja, interação entre crista e um vale, ou um vale e uma crista. Beleza? Lembra que o vale é o ponto de baixo e a crista é o ponto de cima. Então, quando ocorre crista com crista ou vale com vale, construtiva, da mesma forma nas ondas unidimensionais. Se ocorrer uma crista com um vale, ok, interferência destrutiva. Ou um vale e uma crista, interferência também destrutiva. Então, é assim que a gente consegue enxergar, né? Aqui, ó. Reparem que a maioria dos pontos de interferência destrutiva são nessa região aqui centrais, mas só demonstrando, beleza? Então, ó, aqui, até aqui, ó, quando a onda lá, essa onda aqui em verde, tá? Chega na fonte da outra onda, ela vai ter interferência destrutiva. Da mesma forma que essa outra onda, quando chega aqui na fonte da segunda, vai ter interferência destrutiva também. Beleza? Aqui tá para visualizar melhor, ó, uma imagem, não melhor, mas uma imagem que foi retirada da apostila. Então, aqui a gente vê, ó, é uma imagem de ventres, nós. Ventres, nós. Sempre assim, ó. Os ventres aqui a gente consegue ver, e os nós aqui que são as interferências destrutivas, certo? Os verdes aqui as destrutivas e os azuis as construtivas. Beleza? Então aqui, ó, todos os pontos em azul são destrutivos. Todos os pontos em verde são perdão, os azuis são os construtivos e os verdes são os destrutivos. Certo? Porque o ventre é a região de maior amplitude. Perfeito? E o nó é a região de menos amplitude. Então, as linhas nodais, que a gente fala de linhas nodais, seus pontos correspondem às interferências destrutivas. E as linhas ventrais correspondem às interferências construtivas. Beleza? Então, as linhas apresentam somente esferas azuis, são chamadas de linhas ventrais. E as esferas verdes são chamadas de linhas nodais. As linhas ventrais e nodais são as linhas pontilhadas da figura de interferência. Se representássemos um pouco mais de atenção à figura, vemos que as linhas ventrais e nodais se alteram e possuem um formato hiperbólico, certo? É um formato hiperbólico que é representado por essa figura aqui. Aqui está sem os pontos, mas vocês veem o que acontece. Sempre vai acontecer um ventre, um nó, um ventre, um nó, um ventre e um nó. E aqui a gente chama de ventre, né, o central, que é o V0. Aqui, ó, essa região onde
elas se cruzam bem no meio aqui, ó. Podem ver, é só uma região de ventre, que é o ventre zero. Beleza? Bom, aqui também tem outro tipo de interferência, né? Que é a interferência de ondas bidimensionais. É a mesma coisa, mas agora a gente vai tratar de, se eu quero saber e levar em relação a um determinado ponto. Então, por exemplo, se a gente considerar duas fontes, F1 e F2, aqui ó, vocês podem ver uma fonte 1 está produzindo uma onda e a fonte 2 também, produzindo ondas com frequências e amplitudes iguais em fase, como a gente está trabalhando. Então, de acordo com essa imagem aqui, se a gente quer saber, né, onde está esse localizado esse ponto P aqui, como vai ser como posso falar, a interferência em um determinado ponto, a gente tem que pegar a distância entre a fonte número 1 até esse P e a distância da fonte número 2 até esse P também. Que a gente vai determinar delta, né? A delta de variação. Delta significa variação, que é a diferença de x1, desse caminho 1, menos o x2. Então, a diferença entre os caminhos percorridos pelas ondas que se superpõem em P é x1 menos x2. Mas o que isso vai me ajudar? Bom, então, a partir dessa diferença, a gente consegue achar, né, se ali naquele determinado ponto que eu quero saber é uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva, beleza? Então, se as ondas dessas foram em fase, eu posso estar o quê? Interferência construtiva ou interferência destrutiva, certo? Então, se eu tenho interferência construtiva, este meu delta, né, vai ser igual ao P, que vai ser um número par, certo? Vezes um lambda sobre 2, certo? Então, se a minha interferência construtiva, por exemplo, for em números pares, então vamos falar 2, então seria em lambda, ou 2 lambda, 4 lambda, 6 lambda, mas seriam interferências construtivas, beleza? Se o... Por que lambda sobre 2 aqui? Porque lembra lá quando a gente explicou na onda que a distância entre a crista e um vale, né, que é um ponto de amplitude máxima no eixo positivo para cima, né, e amplitude máxima no sentido negativo, essa distância entre uma crista e um vale é lambda sobre 2. Então, a gente usa esse lambda sobre 2 para saber se a interferência é construtiva ou destrutiva. Calma que nos exercícios vai ficar mais fácil para visualizar. Beleza? E se a interferência for destrutiva, essa relação aqui, o delta, vai dar, esse i aqui é um número ímpar, e o delta vai dar, por exemplo, lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, e assim, etc. Que vai saber que é uma interferência destrutiva. E se as ondas tiverem oposição de fase, é ao contrário. Ó, se vocês gravarem em fase, a oposição de fase é somente ao contrário. Então, a interferência construtiva agora vai ser um número ímpar, né? O i vai ser um número ímpar, né? Por exemplo, 3 sobre 2, 5 sobre 2, 7 sobre 2. E a interferência destrutiva vai ser um número par, beleza? Se vocês forem analisar melhor, tem na página 191, mostra essa parte aqui, né? Onde ele fala que é um ponto de interferência, beleza? Que ele quer saber se a interferência em um determinado ponto é construtiva ou ela ou é destrutiva, perfeito? Então, tem que analisar primeiro se as ondas estão em fase ou não, e se o lambda, esse valor aqui, que na apostila ele chama de D, certo? Vai ser positivo, vai ser um par ou vai ser um ímpar, né? Dependendo aqui, por exemplo, na hora da divisão. Se for par, a divisão vai dar um número inteiro, né? Um número inteiro e ainda par. Por exemplo, se for 2 ali, vai dar 1. Então, 1 vezes lambda, a gente não coloca nada. Vai dar lambda mesmo. Se for, por exemplo, 4, ali o número par. Então, vai ser 4 dividido por 2, vai dar 2 lambda. Então,
2 é um número par, então interferência construtiva. Pode ser zero também, gente, não estou falando zero, mas pode ser o zero, beleza? Porque posso ter multiplicação por zero, que é zero também, beleza? Então, a interferência construtiva. Esse é um número par de semiondas, a gente fala assim, um número par de semiondas. E ali é um número ímpar de semiondas. E na oposição de fase, interferência construtiva, número ímpar de semiondas. E a interferência destrutiva, número par de semiondas. Beleza? Bom, aqui tem uma coisa muito importante, né, que é a interferência de ondas luminosas, que é o experimento de Young. Interferências de ondas luminosas em fase. Então, a interferência de ondas luminosas, demonstrado que a luz é um fenômeno ondulatório, foi provada por Thomas Young. Então, a gente sabe que a luz ela tem duplo comportamento. Ela pode ser uma hora partícula, outra hora onda. Nunca ela vai ter os comportamentos, o mesmo comportamento no mesmo sistema. Por exemplo, assim, eu não posso falar, eu tenho que tratar ela separadamente. Apesar de eu achar, de eu saber que ela pode ser tanto partícula como onda, nesse caso aqui a gente está analisando ela como onda, certo? Então a luz, nesse caso, é onda. O experimento de Thomas Young foi para provar isso. Então aqui eu coloquei o procedimento que tem na apostila. Então ele fala: a experiência de Young consiste em fazer uma luz monocromática, ou seja, uma luz de uma cor só, não pode ser luz branca, incidir em um anteparo que possui uma fenda A. Então aqui está uma fenda A, tanto faz, né? O anteparo, esse A que tem uma fenda aqui, né? F0. Sendo as dimensões dessa fenda, perdão, gente, próprias para a difração luminosa. 2. A luz que sofre difração nessa primeira fenda irá incidir em outro anteparo B. Então, aqui tem um primeiro anteparo A e aqui um anteparo B, beleza? Que agora possuem duas fendas separadas por uma certa distância. Então, elas têm um primeiro anteparo que vai ter uma fenda só. O segundo anteparo que vai ter uma determinada distância do primeiro anteparo. E agora vai ter duas fendas. A luz também sofrerá difração nessas duas fendas, e as fendas passarão a funcionar como fontes lineares e coerentes de onda. Tá vendo? Ocorre o fenômeno da difração, como a gente viu na aula anterior, e vai ocorrer aqui, ó. Tá vendo? Ó, duas ondas aqui, ó. Aqui embaixo e outra aqui em cima. As ondas luminosas difratadas pela luz, pelas duas fendas, irão interferir na região após o anteparo, que possui as duas fendas. Se colocarmos um novo anteparo, então nós vamos sofrer interferência, fenômeno da interferência. E se a gente colocar um outro anteparo aqui, C, à frente do anteparo que possui as duas fendas, podemos observar a interferência das ondas luminosas em cima do último anteparo. Então aqui, nesse anteparo C, a gente vai observar o fenômeno da interferência da onda luminosa, beleza? Então, apareceu nesse último anteparo franjas claras e franjas escuras. As franjas claras serão resultados das interferências construtivas. E as franjas escuras serão resultados de interferências destrutivas. Que a gente vê aqui, ó, tem ondas claras, ondas escuras. Ondas claras, franjas claras e franjas escuras. As franjas claras são interferências construtivas e as escuras destrutivas. Aqui dá para ver melhor, como a gente estava vendo ali na abertura, né? Aqui está uma abertura tanto vertical e aqui na abertura horizontal acontece o mesmo, certo? Então aqui está acontecendo, ó, a luz ela vai passar por esse segundo anteparo com duas fendas, vai ocorrer o fenômeno da interferência e a gente vai conseguir observar exatamente isso daqui, certo? Um fenômeno com as franjas claras, que aqui está um pouco mais em branco, e aqui as franjas escuras em cinza, certo? Então, as franjas claras são interferências construtivas e as escuras interferência destrutiva. Então, do mesmo comportamento que anteriormente lá. As franjas claras têm interferência construtiva, então segue essa fórmula aqui, né? O P vai ser o número par, e as escuras interferência destrutiva, onde I, que é o número ímpar, beleza? Então, basicamente, esse foi o experimento de Young. Como ele viu esse comportamento, né, a partícula não sofre fenômeno de interferência, certo? Porque até então falava a partícula, mas como ele viu nesse experimento da luz que ocorria o fenômeno da interferência, então ele constatou que a onda ela era
apresentava um comportamento ondulatório. Beleza? Aqui está um pouco mais, né? Aqui está falando, a interferência ocorre por causa da diferença de percurso, marchas entre as ondas que saem das duas fendas do anteparo. Passaremos agora à dedução da expressão matemática. Então, para determinar o comprimento da onda utilizada. Então, aqui ó, a gente vai considerar somente... aqui é uma parte matemática, né, que tem no livro, se vocês quiserem dar uma olhada, tem os passos. Mas eu coloquei o desenho, né, que está aqui no livro, que a gente considera o quê? A distância L entre o segundo anteparo e o terceiro, né, que a gente vai agora considerar 1 e 2, né, esse primeiro e esse segundo, ou seja, o anteparo com duas fendas e o anteparo sem fenda nenhum, vai ter um determinado ângulo, né, onde aqui, no ponto P que a gente quer analisar, certo? A gente vê essa distância aqui, o F, de F2 até o ponto e de F1 até um ponto. Esse D aqui, o D é a distância entre as duas fendas. Então, a gente vai considerar aqui, ó, sendo o L, que é a distância entre os dois anteparos, muito, muito maior do que a distância entre as duas fendas, então podemos considerar os raios que saem de F1 e F2 e atingem P como sendo paralelos. Se a gente considerar eles muito, muito, muito pequenos, esse Dzinho muito pequeno em relação à distância entre os anteparos, a gente pode considerar esses raios que saem quase paralelos, certo? Dessa forma, a diferença de percurso até o anteparo, no qual são formadas as franjas, é dada por d seno θ, certo? A gente pode aproximar isso daqui como se fosse um triângulo, né? Tá vendo aqui, ó, tem Y, tem o L, certo? A gente pode aproximar como se fosse um triângulo. Então, a distância entre as duas franjas claras consecutivas e entre as duas franjas escuras consecutivas é chamada de interfranja. Então, interfranja é entre as franjas claras consecutivas ou duas franjas escuras consecutivas, né? Então, essa é essa interfranja, essa é essa interfranja, essa com essa interfranja, e assim consecutivamente, né? Ó, o I aqui representado, beleza? Então, aqui, ó, se a gente vê no cálculo, ó, a gente considera como se fosse aqui, ó, um triângulo, né, retângulo, beleza? Então, a interfranja é a distância entre as duas franjas claras consecutivas, ou duas escuras consecutivas, certo? E a distância entre as duas franjas claras consecutivas é I sobre 2, né? Que é o... Se a gente quiser a distância entre uma franja clara e uma escura, é o I dividido por 2. E a gente tem uma fórmula aqui, né? Essa fórmula é para achar a interfranja. Se a gente souber a interfranja, a distância, basta medir a distância entre o anteparo, a distância Dzinho entre as duas fendas, a gente consegue achar o lambda, certo? Só manipular essa fórmula, né? O lambda, o que seria? I vezes D dividido por L, beleza? Então, tem essas duas fórmulas aqui, ou essa fórmula aqui mais geral para guardar sobre a interfranja, que a gente consegue achar o lambda aqui, beleza? Aqui só tem outro exemplo, né, que um outro experimento chamado anéis de Newton, de interferência numa lâmpada de ar de espessura variável. Então, Newton obteve experimentalmente na figura de interferência numa lâmina de ar de espessura variável, que se tornou conhecida como os anéis de Newton. Então, aqui está a luz que incidia, ela sofria também o fenômeno da reflexão. Aqui tem uma lente plano convexa, aqui tem um ponto, aqui é o ponto de contato, certo? Então, ele obteve essa imagem aqui através dos anéis, quando a gente chegava nessas lentes com esse contato aqui, certo? Numa lâmina de ar de espessura variável, que se tornou conhecida como anéis de Newton. Então, tá aqui os anéis de Newton com a luz refletida, certo? Podem ver que ó, tem o mesmo comportamento parecido com as ondas bidimensionais, certo? Tridimensionais. E os anéis observados com a luz transmitida, né? Que pode ver até uma imagem um pouco mais bonita do que essa aqui, mas se observarem bem, essa aqui, ó, é meio que ao contrário da outra, entendeu? Os anéis desse aqui, ó, tá preenchido aqui central. Aqui o central tá sem nada. Depois, essa região aqui, onde está em branco, é como se fosse essa região aqui que está em mais cinza. E assim sucessivamente. Beleza?
Então, esses foram os anéis de Newton, que é uma outra experiência. Mas a mais comum foi a do experimento de Young, beleza? Aqui tem uma outra também, a interferência de películas finas, interferência de película em películas finas também, né? Que é a mesma coisa como se fosse uma camada de ar, uma película, e o ar voltava, que é como a gente vai observar aqui, certo? E aqui é a bolha de sabão, né? Na fotografia, podemos observar manchas multicoloridas na superfície de uma bolha de sabão. Este fenômeno ocorre devido à interferência da luz. Então, essas cores que a gente observa aqui no sabão é devido à interferência. Eu coloquei até aqui um cuidado, né, porque eu peguei esse aqui do meu slide, está falando assim, o fenômeno das múltiplas cores acima ocorre por causa da interferência e não por dispersão. Beleza? Então, gravem isso. Beleza, como a gente viu agora a primeira parte, que foi a interferência, vamos para agora o nosso segundo capítulo, que é da acústica, que é o capítulo 15. Então, as ondas sonoras são de origem mecânica, pois elas se produzem na deformação de um meio elástico. Nas ondas mecânicas, o que é importante? Elas precisam de um meio material para se propagar, ou seja, não se propagam no vácuo. E assim como as ondas, que têm um espectro eletromagnético, aqui a gente também tem um espectro sonoro, certo? Um nível de audição que a gente consegue ouvir. Geralmente, um ser humano com som audível normal, né? Ele consegue enxergar, enxergar é bom, né? Ele consegue ouvir sons entre frequências de 2 Hz, de 20 Hz a 20.000 Hz, certo? Menores que 20 Hz chamamos de infrassom, igual os infravermelhos, e maiores que 20 Hz a gente chama de ultrassom. Ou, lá no infravermelho, lá estão os ultras, o raio-x, gama, etc., mas em ondas luminosas, beleza? Aqui chamamos de ultrassom, perfeito? Bom, uma coisa que a gente também viu, né, na aula anterior, que é da velocidade do som. Então, a velocidade das ondas sonoras depende das propriedades do meio. Você pode obter mais informações sobre a velocidade do som no texto complementar, enfim, eu sou da apostila. Neste momento é importante que você saiba que a velocidade de propagação das ondas sonoras do meio é dada por essa fórmula aqui, né? A gente viu que a velocidade não dei nenhuma fórmula, mas a apostila até, essa fórmula eu conheço, eu conheço, eu nunca, não me recordava, né? Recordei quando estava preparando a aula. E uma coisa interessante, né? A velocidade ela vai depender de uma constante K, que é relacionada às propriedades do meio, porque lembra que a velocidade do som ela vai aqui. Ela vai ser proporcional à velocidade do meio e à temperatura, que são os fatores que vão alterar a velocidade. Até eu coloquei aqui, ó, a velocidade no som do ar a 0 graus Celsius é 330 metros por segundo. Quando aumenta a temperatura, ó, já chega a 340 metros por segundo. Beleza? Então vai mudar a velocidade do som. E geralmente, na maioria dos casos, a velocidade do som nos sólidos é maior do que nos líquidos e maior do que nos gases. Beleza? Então lembre-se que a velocidade ela vai depender das propriedades do meio e da temperatura absoluta. Beleza? Bom, aqui eu coloquei algumas qualidades fisiológicas do som. Então, a gente fala muito de altura, intensidade e timbre. Então, resolvi colocar aqui. Então, quando a gente fala de altura, é a qualidade que permite classificar os sons em graves ou em agudos. Beleza? Então, quando a gente fala assim, som grave ou som baixo, certo? Então, quando a gente fala altura baixa, que é o som muito grave. Ou seja, sons graves, eles possuem frequência menor e um lambda maior. Então, é como se fosse essa aqui, ó. Frequência menor e lambda... Então, lambda maior, aqui, ó, o lambda tá bem maior, então a frequência, ela é menor. Nesse aqui, ó, baixas frequências, certo? Então, essa aqui fosse uma onda com uma altura grave, ou um som grave, certo? E um som agudo, mais fininho, assim, mais alto, né? A gente fala que é uma frequência, uma frequência maior e um lambda menor, certo? Aqui, ó, altas frequências, isso aqui é médias frequências, já é um mais agudinho, né? Um intermediário. E aqui, altas frequências já é um agudo, que é um lambda bem menor. Então, é isso que a gente tem. Isso aqui é importante porque às vezes a gente fala errado, né? A gente confunde, por exemplo, a altura ou como fraco e forte, às vezes, né? Nossa, que a gente fala assim, grave, nossa, que forte, né? Ou que agudo, nossa, que fraco.
mas, tipo, não tem nada a ver com uma coisa. Um grave é em relação à altura, baixo, no caso baixo, e agudo, no caso alto também. E a intensidade é a qualidade que permite distinguir se um som vai ser forte ou se um som vai ser fraco, certo? Se o som for forte, tem grande intensidade sonora, uma potência muito grande. Né? Aqui tem uma fórmula que a intensidade, ela pode, que além de ser a qualidade que permite distinguir se um som é forte ou fraco, ela tem uma fórmula. A intensidade é a potência sobre uma determinada área que ela está lá incidindo o som, né? Como é uma área em 3D, a gente considera essa aqui 4π x ao quadrado, né? O r ao quadrado, que é uma área da esfera, né? E é isso. E quando o som é fraco, tem uma intensidade fraca, tem pequenas intensidades sonoras, uma potência menor e uma menor amplitude. Então por exemplo, vamos lá. Se eu a intensidade está relacionada ao quê? A amplitude. A altura está relacionada à frequência e o comprimento. Tá vendo como é diferente? Então, se eu tenho uma amplitude maior, o som é mais forte. Se eu tenho uma amplitude menor, o som é mais fraco. Se eu tenho uma frequência maior, o som é mais agudinho. Se eu tenho uma frequência menor, mais grave. Da mesma forma como a frequência ao contrário do comprimento, né? Uma frequência maior, comprimento menor. Uma frequência menor, comprimento maior. E assim por diante. E a última qualidade é o timbre, que é a qualidade que permite classificar os sons de mesma altura e mesma intensidade, emitindo por fontes diferentes. Por exemplo, uma flauta ou um xilofone. Aqui está um exemplo, né, do timbre, né, que a gente vê aqui o timbre de um violino, da voz humana, da clarineta, cada um tem o seu, que permite distinguir os sons, beleza? Das fontes emitidas. Quando a gente consegue escutar, você fala assim, putz, é um violino, é alguém falando, é uma flauta, consegue diferenciar esse som, beleza? E aqui tem uma formulinha que a gente vê que chama de nível sonoro, né? A gente consegue medir esse nível sonoro. Então, aqui está uma faixa etária, né? A gente mede esse nível sonoro em decibéis, a gente chama. O nível sonoro é a relação entre a intensidade do som ouvido e a intensidade mínima. E esse limiar de audição, ou seja, que fala em intensidade mínima, é essa aqui, ó. O zero é 10 a menos 12 W por metro quadrado. Esse W aqui, se não me engano, né, é de watts mesmo, certo? É isso. Quando a gente vai transformar, né, a unidade a que a gente vai calcular esse Bzinho aqui, ele vai dar em decibéis. Então, B, no sistema internacional, é denominado Bel. Né? O B não é B de beta, é B de Bel. E, no entanto, B é mais comumente expressado numa unidade menor, chamada de decibéis. Beleza? É isso. Então, aqui a gente vê que tem uma respiração, valores aproximados de alguns níveis de intensidade sonora, respiração geralmente em 10 decibéis, respiração ofegante 30 decibéis, e assim vai aumentar. Um concerto de rock 220 decibéis, um trovão 220, um jato 140, e grandes explosões nas proximidades 200 decibéis. Então, aqui já é bem, essa faixa aqui, ó, já está bem, que está até em vermelho porque é prejudicial à audição, certo? Então, como a gente vai calcular? A gente calcula por essa fórmula aqui, que o Bel vai ser calculado por 10 vezes o log desse resultado aqui na base 10, e aí vai chegar no resultado. Calma, gente, fica tranquilo, na aula de exercício a gente vai fazer e vou ajudar vocês com essa parte logarítmica da matemática, que parece até um bicho de 7 cabeças, mas não é. Beleza? Fiquem tranquilos. Então, opa, ó, até ó, agudo aqui. Então, esse I0 aqui, ele é a intensidade do som, né? O som ouvido. E o I0 é o nível de interferência de tomado como limiar auditivo. Então, esse zero sempre vai ser 10 a menos 12. Beleza? Com isso, a gente consegue calcular o decibel, ou a gente consegue calcular a interferência, dar o decibel, e assim sucessivamente. Bom, outro fenômeno que a gente tem também relacionado ao som é as reflexões do som. Então, a gente tem três tipos de fenômenos: o reforço, a reverberação e o eco. Então, se após um determinado tempo muito menor que 0,1 segundos,
Após a percepção de um som, percebemos outro som. Não notamos o intervalo entre os dois sons, ou seja, será repetido um único som quando o intervalo entre as percepções de dois sons for muito pequeno, o ouvinte perceberá um som reforçado, certo? Então, por exemplo, assim, se eu estou fazendo sons diferentes, né, em lugares diferentes, são, por exemplo, um estralo, esse estralo tem um som e esse também tem outro, certo? Se eu faço os dois ao mesmo tempo, eu não consigo, às vezes, eu não consigo perceber se foi um ou dois, certo? Se fizer muito junto. Então, se esse intervalo de tempo que foi recebido no meu ouvido for menor que 0,1 segundos, então a gente chama de um som reforçado. A gente vai ver, tipo, um único som, certo? Se o intervalo de tempo for menor que 0,1 segundos, porém não desprezível, ocorrerá o que chamamos de reverberação. Na reverberação, o ouvinte tem a sensação de prolongamento do som. E o terceiro é o eco, né? Se o intervalo de tempo for maior que 0,1 segundos, temos que chamar de eco. Neste caso, se percebemos os dois sons distintamente, então a gente consegue ver os dois sons. Temos uma impressão de repetição de som. Então aqui tem um gifzinho bem legal, né? Que a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, na hora de começar o time. Então, ó, o carinha aqui primeiro, ó, ele viu, recebeu o som menos de 0,1 segundos, aproximadamente, certo? Ele está numa região menor, numa casa, por exemplo, nesse ambiente onde eu tô, né? O som tá batendo na parede, já estou conseguindo escutar o que eu tô falando, entendeu? É muito, muito rápido. Então, se o tempo for menos de 0,1 segundos, isso é chamado de reverberação, certo? E o eco é aquele onde, ó, tá vendo, ó? Demora mais de 0,1 segundos. Ele tá indo, chegou na parede, ou na montanha, num lugar bem fechado, aberto, voltou, aí que ele percebeu, certo? Esse ΔT, essa variação de tempo, é dada por essa fórmula aqui, 2D dividido por T, né? Que é a velocidade do som, e D é a distância onde da fonte até a parede, etc. Então, o eco é a repetição do som, certo? Ocorre se o obstáculo estiver a uma distância D maior que 17. Fora esse tempo, para ocorrer o eco, a distância entre a pessoa e o lugar do eco, essa distância, né, que, ó, por exemplo, no caso do menino, até a parede lá, tem que ser uma distância maior que 17 metros para ocorrer o eco, beleza? Já a reverberação é o prolongamento do som. A gente vê, tem a sensação de um prolongamento, certo? Ocorre se o obstáculo estiver a uma distância menor que 17 metros. No caso aqui, certo? Então, para ter o eco, precisa ter um tempo maior de 0,1 segundos para perceber e uma distância maior, talvez muito maior também aconteça, né? Que 17 metros. Beleza? É um vídeo que a gente vê, né? Agora a gente vai introduzindo um assunto chamado cordas vibrantes. Então a gente vai conseguir ver o que a gente viu lá anteriormente, certo? Que a gente viu só falou da interferência, né? Nas cordas. Se a interferência é construtiva, destrutiva, etc. Agora a gente vai trazer isso na parte da acústica e a gente vai ver a calcular, né, a parte matemática da frequência, do comprimento e assim por diante. Beleza? Então aqui, ó, ondas estacionárias em um fio de algodão. Opa! O slide não dá para colocar o vídeo? Ou eu que não sei colocar? Problemas técnicos, gente? Como assim? Vou tirar aqui, colocar para vocês na... Ah, agora deu. Então vamos lá. Tem uma musiquinha de fundo, não sei se estão escutando, mas tem. Então ele pegou um fio de algodão, certo? Mostra até ali, com um equipamento que vai vibrar, ele vai fazer uma rotação no sentido horário, né? Então, ó, olha o que acontece, ó. Segundo, terceiro. A gente chama isso de harmônicos, certo? Aplicado no fio é gerada uma onda estacionária. Diferentes das figuras que aparecem são conhecidas como modos de ressonância, certo? Então, essas ondas estacionárias com cordas vibrantes a gente chama de fenômeno de ressonância.
Ajustando a tensão do fio, passamos de uma configuração de onda não estacionária para uma configuração de onda estacionária, certo? Então, é uma onda estacionária. Dependendo da, olha lá, isso aí a gente chama de do segundo harmônico, né? Porque tem dois, tá vendo? Ó, se a corda voltasse, isso. Do fio constante, podemos gerar outro modo de vibração, variando o comprimento do fio. Olha, ó, tem três, aí o cara pode pegar ali, é como se tivesse a mão dele, como se estivesse fixo, né? Em duas extremidades, da mesma forma. É, a frequência fundamental, ou o primeiro harmônico, a gente chama isso aqui de primeiro harmônico, certo? Porque só tem um só. Esse aí é o segundo harmônico. E esse, o terceiro harmônico, e assim sucessivamente, certo? Fez até esse, porque o equipamento também só dava para medir esse. A gente tem um desse aqui na, na, lá presencialmente, né? Se fosse presencialmente eu faria esse experimento, mas infelizmente, né? Mas é basicamente isso, gente. Então, legal, né? Até é bem visualmente legal esse experimento. Então, que aqui é o que a gente estava vendo, né? Cordas extremamente fixas, com extremidades fixas, né? A gente chama aqui, ó, quando a gente tem uma corda com extremidade fixa, a gente tem o primeiro harmônico, certo? Podem perceber o quê? Aqui, ó, ele começa nesse ponto, ele volta naquele ponto, ó, tá vendo? Ó? A corda vai, a corda volta, vai vibrando assim, ó. Do jeito que tava lá, lembra? É que tem dois fios grudados, né, para mostrar que exatamente tem a que vai e a que volta, certo? Então, esse aqui é o primeiro harmônico. Quando formam dois, né, aqui, ó, só tem um ventre no meio de dois nós, aqui dois ventres, dois harmônicos, de pegar a canetinha, um laser, três ventres, três harmônicos, quatro, e assim por diante, certo? Aqui tem uma tabelinha que a gente mostra uma relação, certo? Para a gente achar qual vai ser o comprimento de onda quando tem extremidades fixas, perdão, é essa fórmula aqui. Ou seja, lambda n, por exemplo, eu quero saber o comprimento do n, no caso o meu n9, certo? O meu n8, vamos supor. Então, o lambda da 8 vai ser 2L, que é o L é essa distância das duas extremidades aqui, dividido por N, que é 8, certo? Então, é dar L sobre 4. A frequência da mesma forma. A frequência, se a gente quer saber a frequência, vamos supor aqui do oitavo, né? A gente pega 8 vezes velocidade dividido por 2L, e a gente consegue também achar essa frequência deste meu harmônico aqui. Então, essas duas fórmulas são extremamente importantes, né? Lembrando que não tem o L, né? O zero começa a partir do 1. Então, a gente pega a frequência primeira, segunda, etc. Aqui, através dessas manipulações, é que a gente pode escrever que a frequência raiz de t dividido por mi, certo? Onde esse mi aqui E agora? Eu me esqueci. Mas o mi é a massa dividido pelo L, que é o comprimento, certo? Que a gente pode, que se escreve por essa fórmula aqui. E depois a gente pode reescrever também a partir dessa fórmula aqui, onde ρ é a densidade volumétrica da corda e o A é a área. A gente pode chegar aqui à frequência também por essa outra fórmula aqui, né? Substituindo o V na equação. A velocidade do som pode ser por diversas formas aqui, a gente pode achar aqui. Certo? É porque a gente fala de uma corda com massa, né? Essa densidade de massa aqui, né? O m dividido pelo comprimento da minha massa, certo? Que a gente viu nas aulas anteriores. Essa fórmula aqui a gente não coloquei, mas chama de equação de Laguerre. A gente acho que viu nas aulas anteriores, né? Vocês podem ver aqui, ó. Só mudando a velocidade, né? Esse termo aqui, n dividido por 2L, fica fixo. É porque às vezes o exercício pede para a gente achar a frequência, né? No determinado harmônico, mas ele não dá necessariamente a velocidade em si. Ele dá o mi0, ele dá o ρ, ele dá a área, ele dá o t,
E aí, tem essas fórmulas aqui, variações diferentes. Então, isso aqui é muito importante para vocês gravarem aqui, ó. Vou colocar até aqui. Beleza? Certo. Bom, aqui tá cordas com uma extremidade solta, né? Agora, se a gente tem, como a gente viu, né? Se a gente tiver uma extremidade solta, né? A gente pode ver aqui, ó. Somente fica basicamente metade do que a gente estava vendo, ó. A extremidade solta a gente vai ver só até aqui. Aqui, só até aqui. Depois aqui e assim por diante, ó. Vê que ó, acontece primeiro, esse aqui é o primeiro harmônico, né? O fundamental. Aqui já o terceiro, o quinto, o sétimo, e o nono e assim por diante. Neste caso aqui, a gente não tem, né, quando a gente tem uma extremidade solta, a gente não tem números pares. Por quê? Números pares vão acontecer exatamente nos nós, certo? Lembra que, por exemplo, assim, vamos ser comprimentos de ondas pares, né? Por exemplo, aqui no segundo harmônico, a gente pega 2 dividido por 2, vai dar o L, certo? Como se fosse isso daqui. Como lá na extremidade, lá não tem essa extremidade aqui, não tem como ter esse ponto aqui solto, certo? Lá no espaço, sem nada segurando. Então, necessariamente, tem que ter esse lambda dividido por N, esse lambda N aqui, não dividido, perdão, tem que ser um N de ímpar, certo? Por isso fica essa forma aqui, ó. No movimento, quando tem uma extremidade solta, a gente usa essa fórmula para calcular aqui, ó. Por exemplo, ó, para a letra a gente pega o lambda dividido por 4, né? É como se fosse 1/4 do lambda total, certo? Porque o lambda seria isso, né? Ele vai a amplitude de cima e a de baixo, lambda completo. Aqui como se fosse só 1/4, certo? Teria mais a outra metade e mais as outras duas, beleza? E ali também, né, foi lambda sobre 2, por quê? Justamente porque isso aqui é só uma parte do lambda, né? Essa outra parte aqui seria a segunda, né? Porque a gente está acostumado a ver o quê? Uma onda assim, depois assim. Nossa, que feio, né, professor? Mas é só para mostrar. Então, isso aqui seria o lambda sobre 2. E esse ponto aqui, até esse aqui, seria mais lambda sobre 2. Opa, que feio, né? Mas vocês acham que vocês entenderam o raciocínio, certo? Então, basicamente isso daqui. Por isso que a gente pega lambda sobre 2. E aqui, lambda sobre 4, que é 1/4. Então, aqui fica 2 dividido por 4, lembrando que só tem números ímpares, sendo n, nesse caso, sempre ímpar, ó, sempre números ímpares. A gente pode calcular a frequência a partir dessa fórmula geral aqui, Fn igual a n vezes E dividido por 4, n vezes V dividido por 4L, onde o n também são números sempre ímpares. E é isso, quando tem extremidade fixa, acontece isso. E também, né, agora a gente pode, tem na outra parte, se vocês forem ver, que tá quase terminando a nossa aula, gente, calma aí. Eu sei que tá um pouco longo, mas vai valer a pena. Quando a gente fala de tubos sonoros e uma coluna de ar que são vibrantes, certo? Por exemplo, os tubos, né, esse fenômeno não precisa necessariamente ser na corda. Pode ser um som tejendo num tubo, alguma coisa, vai acontecer também como se fosse essa corda. Então, se a gente tem tubos abertos, o que a gente pode fazer uma analogia? Ó? Vocês podem ver aqui, ó, os tubos abertos, né? Eles possuem esse tipo de fórmula. O L dividido por 2 é 2 vezes L dividido por N. Se a gente chegar aqui atrás, ó, poxa, é a mesma forma dessa aqui. Então, quando uma corda com extremidades fixas, eu vou usar a mesma fórmula para um tubo com extremidades abertas, certo? Com extremidades abertas. Vocês podem ver aqui, ó, sempre abertos, nunca um nó vai estar na ponta aqui, certo? Sempre na abertura tem que necessariamente terminar com os ventres, um em cima e um lá embaixo, certo? Aqui está o primeiro harmônico, o segundo, o terceiro e o quarto. E aqui as frequências deles calculadas respectivamente, certo? Não simplificados, claro, mas a forma que vocês vão usar é essa daqui. O lambda n igual a 2L sobre N, e o F de N é igual a NV dividido por 2L, igual a corda com as extremidades fixas, beleza? E aqui são os tubos fechados. O
que a gente vai usar como se fosse a corda com fixa em uma extremidade, certo? Onde o lambda n vai ser 4L dividido por n, e o f de n, que é a frequência, vai ser 2V dividido por 4L, né? Aqui está o primeiro harmônico, o terceiro, quinto, sétimo e assim por diante. Sempre números ímpares, beleza? Ó, essa imagem aqui tá até, às vezes não tá tão certinha, porque eu peguei do outro site, mas que tá bem ilustrativa para ver, bem didática, para ver como que acontece as ondas no tubo, né? Ela tá indo, bate na parede, ela volta. Ali, terceiro harmônico, ó, vai, bateu, voltou. O sétimo, a mesma coisa, ó, os números, eles vão indo, ó. O quinto, no caso ali, ó, ele sobe, desce, sobe, parou, desceu, subiu, desceu. Tá vendo, ó? Se ele estivesse nessa parte aqui, voltava assim. E assim por diante, beleza? E para terminar nossa aula de hoje, a gente vai ver a última coisa importante do nosso conteúdo extenso, abrangente desse ano, né? E é isso. O chamado efeito Doppler. Então, no efeito Doppler do som, é necessário distinguir as situações em que ele é causado pelo movimento da fonte ou do observador, né? Porque, por exemplo, a gente vai poder... O efeito Doppler nada mais é do que o comportamento uma frequência que a gente chama de frequência aparente, quando o observador ele está em movimento ou a fonte está em movimento, certo? Porque, por exemplo, a gente está parado aqui. Se passa uma ambulância na rua lá, vocês vão ver, tipo, essa frequência que a gente está escutando dela vai ser aparente, porque ela vai estar em movimento. Ou se estiver em movimento contra ou a favor, também vai dar a diferença, certo? Então, isso porque o som propaga no ar o ar, e ambos podem ter velocidades relativas a este. Já a luz, que se propaga no vácuo, importa apenas a velocidade relativa entre a fonte e o observador, né? Esse fenômeno Doppler tanto acontece em relação ao som, quanto em relação à luz, né? Que é uma onda eletromagnética. E basicamente, olha o que está acontecendo. O efeito Doppler é justamente isso daqui, ó. Isso aqui é um normal, certo? As ondas bidimensionais, tridimensionais, que elas são concêntricas. E aqui o que vai acontecendo quando estiver em movimento? As ondas vão ficar assim, né? O ponto de onde está a fonte vai estar se movendo, certo? A fonte sonora vai estar se movendo, certo? Então vai acontecer essas circunferências aqui. Então a gente pode ter dois casos do efeito Doppler. Quando a fonte em movimento e o observador em repouso, certo? Então, neste caso, a frequência aparente notada pelo observador é em virtude da mudança do comprimento de onda do som, quando a fonte sonora se desloca. Então, o observador está lá parado, certo? E a fonte está em movimento, que nem um carro. Né? A gente consegue ver, por exemplo, o som, né, da ambulância vindo em direção a gente e depois que ela passou. Né, a frequência, esse som, né, tá vendo aqui essa propagação, ainda a gente consegue ver de forma diferente quando ela está vindo e quando ela está indo, certo? Então, a frequência aparente notada pelo observador é em virtude da mudança de comprimento de onda do som, quando a fonte sonora se desloca, né? Como a fonte está se deslocando, então vai mudar, né, essa propagação aqui. E o segundo caso é quando o observador em movimento e a fonte em repouso. Então, quando o observador vai de encontro à fonte, né? Eu só tô lá, estou em direção ao barulho. Ele percebe um maior número de frentes de ondas do que se estivesse parado, esperando, certo? Como o som está se propagando, o maior número de frentes de ondas está indo em direção a ele, justamente porque ele está indo em direção à fonte, certo? Isso implica em uma maior frequência em relação à frequência real. Então, uma maior frequência em relação à frequência real da fonte. E quando o observador se afasta, né, que como o observador se vai de encontro, quando ele se afasta da fonte, ele corre ele corre, né? Ele vai um pouco mais para longe das frentes de onda, sendo mais difícil as frentes de onda atingirem ele, né? O que implica em uma menor frequência do que a frequência real da fonte, certo? Então, quando o observador está em direção à fonte, mais frentes de onda estão em direção a ele, parece, né, implica numa maior frequência, né, do que a frequência real. E quando ele está indo longe, implica uma menor frequência, justamente que os frentes de onda não conseguem chegar, né, isso fica mais difícil de chegar, né, e tem uma frequência real, uma frequência relativa menor do que a real. Beleza? E aqui, só para terminar,
como a gente calcula essa frequência aparente, né? Então, aqui é a fórmula da frequência aparente, que é denominada f de linha. Essa f de linha é percebida pelo ouvinte, e o f é a frequência real da fonte, né? Essa é a frequência real da fonte. O v é a velocidade do som, ele pode ser mais ou menos, dependendo da direção, né, que a gente vai, quando a gente vai estar observando, por exemplo, se a fonte que está se deslocando, se o menino que está se deslocando, né, o menino, não fala menino, mas o objeto, né, que na apostila aqui ele mostra um garoto se deslocando em relação a um automóvel. Então, a pessoa, um animal, etc., em relação à fonte que está parado, e aí a gente consegue ver que é a velocidade do observador. O V0 é do observador e aqui é a velocidade do som. E aqui é a velocidade da fonte, certo? Então aqui só vai alterar o quê? Esse sinal aqui de mais ou de menos, né? Se a velocidade do som ela está indo ou voltando. É importante observar o quê? Que é quando tem o fenômeno da aproximação, a frequência aparente ela é maior que a frequência real. Quando tem um afastamento, a frequência aparente vai ser menor que a frequência real. Beleza? E aqui, para finalizar, a equação anterior, que no caso é essa, é somente utilizada quando a velocidade do som é muito maior que a velocidade da fonte, certo? Quando a velocidade da fonte for maior que a velocidade do som, ocorrerá a formação de ondas de choque. Beleza? Então, fiquem tranquilos que a gente vai ver tudo isso em exercícios, né? Tem um exercício resolvido aqui na página 209, vocês podem ver isso aqui, vai ajudar bastante, né? Ele fala, por exemplo, que tem um garoto, né? Se aproxima com uma certa velocidade de uma fonte sonora parada que emite um som com uma frequência tal. Sendo 320 metros por segundo a velocidade do som no ar, mas em condições discretas, determine a frequência do som. Então, o que a gente vê? A velocidade do som, ele deu para a gente, né? Essa velocidade do som veio aqui. A velocidade do observador, ele falou para a gente que é 20 metros por segundo, né? Com o observador por cima de 20 metros. Então, a gente vai somar. Por quê? Porque ele está se aproximando. Embaixo é a velocidade do som. O VF não tem, porque ele está parado, certo? Seria zero. E aí, a gente consegue achar a velocidade aparente, já que ele falou que a velocidade a frequência, no caso, a frequência aparente, perdão, já que ele falou que a frequência da fonte é de 900. E aí fica mais simples. Beleza, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me chamar e até a próxima. Último recadinho aqui. Muito obrigado por esse semestre junto com vocês. Semana que vem, nossa última aula sobre exercícios, sobre esses 2 capítulos. Mas queria falar que foi um prazer enorme ter sido professor de vocês esse semestre, que vocês tenham aprendido um pouco melhor comigo, ou algumas coisas que vocês não tinham aprendido, vocês tenham aprendido agora. E fico muito feliz por ter feito esse meu papel com vocês, nosso papel de eu aprender com vocês aprenderem comigo. E foi isso. Valeu, pessoal. É nóis.